Não esqueça, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações. No próximo capítulo de Nos Tempos do Imperador, a Imperatriz Teresa Cristina flagra Dom Pedro e Condessa aos beijos dentro do seu próprio teto. Ela não acredita no que vê e sai aos prantos para seu quarto. Celestina vai logo em seguida. Pergunta sua opinião sobre a Condessa. Celestina diz: acho a Condessa de Barral uma mulher frívola, do tipo que seduz os homens e age como se eles estivessem lhe fazendo a corte. Sinto muito que ela não tenha ido embora com o marido. Sinto por essa família. Sinto pela senhora. Celestina, tá bom, pode me deixar sozinha. Só mais uma coisa, eu te peço. Evite esse tipo de comentário, va bene? Uma insinuação pode tomar proporções imensas para o país. Pilar conversa com Zayla e decide levá-la para casa. Ela diz: seus pais sabem que você está aqui? Não, mas eu precisava pedir desculpas. Eu não queria que acontecesse nada de ruim quando menti sobre Samuel. E por que você mentiu para mim? Porque amo Samuel. Zayla, você é uma criança, não sabe nada do que é amar alguém. Eu sei muito bem. Como sei que vou me casar com ele quando eu ficar mais velha? Zayla, nosso querer muda muito. Você diz agora que ama Samuel porque é uma criança, mas você disse desde criança que quer ser médica. E ainda quer, não é? E elas surgem na pequena África, onde seus pais já se encontravam aflitos. Zayla, onde você estava? Pilar, onde você encontrou ela? Eu não fiz nada, eu só fui conversar com a Pilar. Conversar o quê? Diga pra eles, Pilar, que é que eu fui conversar com você? Zayla foi me procurar para me pedir desculpas e me encontrou na saída do curso. Então a senhora foi para a aula. Não disse que ia ficar em repouso hoje? Me senti melhor e fui. E Zayla: bom, eu já posso ir para minha casa? Conta direito, Pilar, você não disse tudo. E Jorge diz: o que foi que ela disse? E Pilar: foi isso mesmo, ela só quer chamar a atenção, menina retada. Mas Pilar logo em seguida conta tudo para Jorge. E Jorge ri e diz: Pilar, Zayla só tem 10 anos, 12, mas falou comigo como se tivesse 30. Sabe o que me deu calafrios? Que me reconheci em Zayla. Na sua idade eu sabia exatamente o que eu queria. Jorge vai para mais um dia de aula com Dom Pedro. Dom Pedro, já ciente de que Jorge sabe do seu romance com a Condessa, tem uma conversa com ele para esclarecer tudo. E Dom Pedro diz: eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois não? Luísa me contou sobre o beijo que você viu. Eu não gostaria de comentar sobre esse assunto, não me diz respeito. Samuel, desde que lhe conheci, eu reconheci que estava diante de um homem de princípios. Gostaria muito de ser seu amigo, ouvir sua opinião. Acredite, também não fico à vontade, mas gostaria que me ouvisse. Meu relacionamento com a Imperatriz é mero. Eu tive algumas outras mulheres e não me orgulho disso. Mas com Luísa, eu amo Luísa, verdadeiramente. Eu sei quem eu sou, eu sei o que preciso fazer, conheço minhas atribuições e responsabilidades. Conheço meu papel. Eu passo muito tempo aqui nesse gabinete, noites e noites. Às vezes durmo, às vezes passo a noite em claro, pensando, desejando que minha vida fosse diferente. Às vezes desejo que minha vida fosse igual à vida de um cidadão comum, um homem livre, sem o peso de um império em minhas costas. E Jorge diz: ninguém é totalmente livre, majestade. E Dom Pedro: Samuel, eu sei que você é amigo de Luísa. Seria uma grande honra para mim se também fosse meu amigo. Gostaria de contar com sua amizade, se fosse possível. Pode contar, imperador. Imperatriz Teresa Cristina, se sentindo amargurada, triste com os últimos acontecimentos, decide ir à residência do Marquês de Caxias para uma conversa. Ela diz: há uma longa relação de amizade entre o senhor e a minha família. Sua lealdade a meu sogro Dom Pedro I e meu marido, que lhe tem em alta consideração. Majestade, para mim da mesma maneira. O imperador para mim é como se fosse um filho. Por esse motivo tomei a decisão de vir aqui. Pedro não sabe que vim. Eu e o senhor sabemos o quanto é importante manter ilibado o nome da família imperial do Brasil. O excesso de liberdade de meu sogro Dom Pedro I trouxe grandes dificuldades para ele diante da corte. A relação tumultuada dele com a Marquesa de Santos, os escândalos frequentes e a imperatriz. Eu temo que isso possa vir a acontecer novamente. E Marquês diz: perdão. E ela: o senhor sabe de quem eu estou falando. Não me obrigue a ser mais explícita, como sua majestade preferir. Não vim aqui para o senhor escutar as lamúrias de uma esposa traída,
mas sim as preocupações legítimas de uma imperatriz, preocupada com a má reputação que a família imperial pode causar à nação. Pelo bem do país, eu vim aqui para pedir a sua ajuda. Depois do desabafo de Imperatriz Teresa Cristina, Queijo de Caxias decide imediatamente procurar Dom Pedro e sugere que ele viaje pelo norte juntamente com a imperatriz, o afastando de Condessa de Barral. E Dom Pedro diz que nenhum assunto é mais importante que o Brasil e que irá informar a imperatriz sobre a viagem. A imperatriz fica empolgada e não perde a oportunidade de uma provocação durante o almoço. Comunica sobre a viagem e diz: quero aproveitar todos os sabores de minha viagem. Vamos conhecer o norte do Brasil. A Condessa fica surpresa por não ainda saber da novidade. E Dom Pedro diz: tomamos essa decisão hoje. Surgiu uma necessidade. Condessa, estamos planejando essa viagem há meses. E Dom Pedro, com a eleição dos novos deputados, e Condessa, os senhores irão gostar. O norte tem regiões belíssimas. Vão passar pela Bahia? E Dom Pedro diz que sim. Será sua primeira parada. E Condessa diz: infelizmente não poderei acomodá-los em meu engenho, pois está sendo arrendado, mas vou indicar as melhores famílias para recebê-los. A imperatriz diz: o Marquês de Caxias já está providenciando tudo. Ainda assim, se ele precisar de minha ajuda. E a imperatriz diz, sempre solícita. Seus olhos se cruzam com o mar de guerra. Me pergunto como uma senhora tão ocupada consegue tempo para tantas coisas, deixando seu filho em casa para cuidar de duas crianças que não são suas. E Dom Pedro a interrompe. Teresa, é o trabalho dela. E Condessa completa: meu filho Dominique tem 2 anos e eu já estou pensando nos professores dele. Por enquanto é suficiente a ajuda de Pilar. As princesas perguntam se irão e a imperatriz diz que não. É uma viagem dela, mais de Dom Pedro. Só que Dom Pedro resolve levar as princesas juntas, como um pretexto para levar a Condessa. Chega o dia da grande eleição de Tonico e junto com ele vários eleitores que na verdade são escravos de sua fazenda. O padre desconfiado pergunta: Tonico, quem são esses eleitores? Não me parece que são homens livres. E eles: mas são. O senhor pode reparar, estão de sapatos. Eu digo e afirmo, e diante da igreja, porque sou um homem temente a Deus. E Eudoro fala: inclusive, Tonico estava dizendo que quando for eleito, vai liberar uma verba para a reforma de sua igreja. E o padre diz: a igreja está ótima do jeito que está. Ao que vejo, o que precisa melhorar aqui são os valores morais de um e outros. E Nélio diz: eu soube ainda agora que existe outro candidato. E Tonico: como é que é? Meu concorrente? E vamos à apuração dos votos. A contagem estava empatada quando faltava o último e deu Tonico para deputado do Recôncavo. Depois da vitória, Tonico fez uma pequena comemoração em sua residência e ali começaram os conchavos dos gastos do dinheiro público. Depois da vitória, Nélio procurou Tonico para pedir sua autorização para viajar. Vai visitar os pais e Tonico o libera. Tonico chora diante do retrato do pai e promete sua vingança contra Jorge, o suposto assassino. No mesmo momento, Pilar se encontra com Jorge e pede que ele saia da pequena África, temendo a ameaça que a Zaila.